Santíssimo Deus, querido Pai, humildemente chegamos à Tua palavra, reconhecemos que somos pó, somos cinza e nada temos de nós mesmos, Senhor, se não for por Teu Espírito. Por isso pedimos humildemente que a Tua palavra, ao ser aberta, seja a Tua voz a falar o nosso coração. E assim, Senhor, que nós possamos receber a edificação através da Tua palavra. E Teu nome seja honrado e glorificado nesta noite. É o que nós choramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Graça e paz a todos. Amém. Todos sejam bem-vindos nesta noite. Na verdade, não era eu que ia trazer a mensagem hoje, né? A gente pode ver ali pela escala que era um convidado nosso, mas ele teve alguns contratempos e por isso nós vamos fazer uma reflexão nessa noite, né? Nós vamos assumir o lugar dele, pelo menos por agora. Talvez outra hora que ele tiver sem seus contratempos, aí ele possa vir para trazer a mensagem. Amém? Eu gostaria de aproveitar a oportunidade para alongar mais um pouco o assunto que foi tratado ontem no sermão. Por isso que eu pedi para o Vinícius não tirar aquela tela ali falando sobre o dia do Espírito Profecia. Quando chega o aniversário da Escola Sabatina, a gente comemora, né? Porque a Escola Sabatina, ela tem uma história em nossa vida e em nossa igreja. Nós deveríamos também comemorar este dia, o dia do Espírito Profecia. Porque o Espírito Profecia, ele é a alma da nossa igreja. Vamos dizer assim, estou usando o termo alma, mas para definir a essência da nossa igreja. Porque a nossa igreja é uma igreja profética, né? Só que hoje eu quero abordar um aspecto diferente do aspecto que foi abordado ontem. Nós vimos como Deus se preocupou com o seu povo. A gente vê lá em Êxodo 25, verso 8, que Deus diz que Deus pediu para Moisés construir um santuário, porque queria estar no meio do povo. E mesmo depois que o povo foi rebelde, que Deus retirou ali, vamos dizer assim, a sua presença no meio do povo, Deus ainda continua a guiar o povo através do ofício dos profetas. E a gente sabe que o ofício do profeta não foi fácil, ou não é fácil. E eu gostaria de... Tem a tela? Por favor. Sim, deixa eu ligar primeiro aqui para um... Será que pulou? Porque ontem eu descobri o macete do bichinho aqui. Deixa eu ver se congela a tela para ver se ele passa. Bora ver. Então, o tema que eu trouxe hoje é por que crer no Espírito Profecia. Vamos ver se passa? Não, vai ter que desplugar e plugar de novo aí o Bluetooth. Porque quando plugou ainda estava ligando aqui, aí não pegou. Vai lá, pluga lá. Enquanto isso, vamos abrir nossas Bíblias no livro. Esse texto foi lido ontem. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. Agora ver, né? Se agora ele vai... Agora foi. O texto está aí na tela, né? Se quiser pode abrir a Bíblia, se não pode ler na tela. 2 Crônicas, capítulo 20, verso 20. A versão que está aqui na Bíblia é um pouquinho diferente da que está ali.
Aqui na minha Bíblia diz assim: na manhã seguinte levantaram cedo e foram para o deserto de Tecoa. Ao saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: escutem, povo de Judá e moradores de Jerusalém. Creiam no Senhor, seu Deus, e vocês estarão seguros. Creiam nos profetas do Senhor, e vocês serão bem-sucedidos. O contexto aqui fala que o rei dos Moabitas, dos Amonitas e dos Meunitas haviam se reunido para pelejar contra Israel. E aí o povo, Josafá era rei de Judá na época, o povo ficou apavorado. O rei e o povo, não somente o povo, mas o rei e o povo ficou apavorado. A Bíblia diz que Josafá foi orar e orou ao Senhor. E aí, quando eles estavam preparados para sair para a batalha, um jovem levita chamado Jaziel foi possuído pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus, e disse para Josafá que ele fosse sem temor, porque a batalha não era dele, a batalha era de Deus. E aí o povo saiu vencedor. Estou resumindo aqui para não alongar o assunto. Aí o tempo se passa, a história se passa. Quando chega ali por volta de 1844, o movimento milerita, estudando as Escrituras, entendem que a volta do Senhor, a volta de Jesus aconteceria em 22 de outubro de 1844. Só que aí Jesus não veio. Como é que o povo ficou? Desorientado. Uns perderam a fé, outros continuaram estudando a Bíblia. E aí, quando o povo está desorientado, Deus suscita profeta. O irmão Wilson aqui falou que desde o surgimento do povo de Israel, passando pelos reis que tiveram, reis de Judá, chegando até a época de Jesus, Deus sempre suscitou profetas. Sempre suscitou profetas. E isso não poderia ser diferente nos últimos eventos da história humana. Deus não poderia deixar o seu povo sem uma guia. E aí eu não sei quantos aqui sabem disso. Mas Ellen White não foi a primeira a ser chamada para ser profetisa. Quem lembra aqui? Deus chamou 2 outros homens. Quem lembra o nome deles? Não é difícil, não. Quem lembra aqui? William Foy e Hazen Foss. Deus chamou os 2 para o ofício de profeta e eles não quiseram. Eles rejeitaram. Se a gente for ver na história do povo de Deus sempre levantou profetas e profetisas. O ofício do profeta não era só de homem, mas também de mulheres. E todos eles sofreram o mesmo impacto. Imagine se, imagine se para esses dias que nós estamos vivendo, nós acreditamos que isso não seja mais necessário, porque nós temos luz suficiente. Mas vamos supor que nesses momentos em que nós estamos vivendo, um anjo aparecesse para a irmã Cícera e dissesse assim: você, a partir de hoje, vai levar uma mensagem especial para o povo de Deus. Amém. Como é que a senhora ficaria, irmã Cícera? Sem responder, não. Sem responder. Você também previsível. Pode aceitar e pode rejeitar. No mínimo ia tremer.
No mínimo. Sabe por quê? Porque o profeta ele sempre lidou com pessoas. Lidar com o público é uma das piores coisas que existe. Porque primeiro, você primeiro tem que se conhecer. Você primeiro tem que ser uma pessoa equilibrada para poder lidar com as pessoas lá fora. Porque assim você vai lidar com pessoas que não têm o mesmo pensamento que você, a mesma educação. Então é muito difícil o ofício de profeta. E assim foi na vida de Ellen White. Se a gente fizer uma pesquisa no Google, qualquer coisa sobre o ofício de Ellen White, por exemplo, a inteligência artificial do Google, eu fiz essa pesquisa só para ter uma ideia do que o Google ia falar sobre Ellen White. Aí ela falou isso aqui, ó. Dentre outras coisas, a inteligência do Google disse que nós adventistas com o sétimo dia acreditamos que Ellen White foi uma mensageira especial de Deus com um dom de profecia para ajudar a preparar o mundo para o segundo advento de Cristo. Aí depois ela conta ali um pouco da história dela, né, que ela foi escolhida por Deus para transmitir uma mensagem especial, que ela foi uma escritora talentosa. Eu só discordei do Google disso aí. Ellen White não foi uma escritora talentosa. Ela tinha muito mal a 4ª série primária. Aquilo que Deus revelava a ela, ela escrevia até onde ela tinha aprendido a escrever. Mas era uma professora, que agora eu não lembro o nome dela, que revisava os textos e colocava no sentido que deveria ter. Mas ela não foi uma escritora talentosa, é porque o dom que Deus deu a ela fez dela a 4ª escritora dos Estados Unidos mais linda. Foi o dom que Deus deu a ela de ser profetisa. Certo? Aí ali continua dizendo que ela foi designada para atrair a atenção das pessoas para as Escrituras, e ela sempre disse isso. Ela sempre apontou para as Escrituras. E ali diz: o dom de profecia de Ellen White não substitui a Bíblia, isso já foi falado ontem, mas ajuda a limpar falsas interpretações, tradições e preconceitos. Além do estudo dos escritos de Ellen White, leva um compromisso mais profundo com a Bíblia, e etc, etc e tal. Certo? Mas eu queria frisar apenas aquilo que está em amarelo, que diz que o dom de profecia de Ellen White foi para ajudar a preparar o mundo para o segundo advento de Cristo. No seu preparo para o segundo advento de Cristo, você encontra mais facilidades ou mais dificuldades? Bem, irmãos, no seu preparo para o segundo advento de Cristo, você encontra mais facilidade ou mais dificuldades? Por que mais dificuldades? Pela nossa carne. Por causa Depende de cada um. Por causa da nossa luta contra nós mesmos, porque a nossa tendência, ela não é santificada. Então foi nesse sentido que Deus chamou Ellen White para ajudar o povo a se livrar de suas tendências e a permitir que o Espírito Santo trabalhasse no seu coração. Sempre levando o povo para a Bíblia. Sempre levando o povo para a Bíblia. Então hoje eu quero falar do contrário do que foi falado ontem. Ou seja, o irmão Wilson falou da preocupação de Deus de suscitar o Espírito de profecia para guiar a igreja. Hoje eu quero falar do contrário.
do nosso comportamento em relação à voz de Deus através do Espírito de Profecia. Certo? Nesse texto aqui, por exemplo, que Ellen White escreveu, diz assim: os testemunhos do Espírito de Deus não são dados para dirigir os homens à sua palavra, que tem sido negligenciada. Em todas as épocas, a palavra de Deus tem sido negligenciada. E na nossa época, principalmente. Então ela diz que os testemunhos é levar de volta a nossa atenção para a palavra de Deus. Aí ela continua dizendo: ora, se suas mensagens não são ouvidas, o Espírito Santo é excluído da alma. Que outro meio tem Deus em reserva para atingir os errantes e mostrar-lhes sua verdadeira condição? Que outro meio, fora o Espírito de profecia, Deus tem para chamar a atenção do povo, para corrigir seus erros e caminhar no caminho certo? Não tem outro, a não ser o Espírito de profecia. As igrejas têm nutrido influências que diminuem a fé dos testemunhos. São fracas e vacilantes. As igrejas que... Por que nós vemos tão pouca gente nos bancos hoje, nos cultos de domingo, quarta-feira? Outra pergunta: por que os líderes de nossas igrejas, a maioria, sobem ao púlpito, pregam um sermão Nutella e não mostram um texto do Espírito de Profecia? Porque eles mesmos não fazem isso. E quando eles não fazem isso, a igreja não recebe a edificação que deveria receber. A irmã White disse que a mensagem para este tempo, isso no tempo dela, não estava sendo pregada. A mesma coisa no nosso tempo. A mensagem que era para ser pregada dentro das igrejas não está sendo pregada. A maioria dos sermões são sermões que a gente já está cansado de ouvir. É Sansão, é Davi, é Batseba, é não sei o quê. E com isso a igreja não está sendo preparada para o que vem por aí. Aí o texto continua dizendo o seguinte: alguns pastores estão trabalhando para atrair o povo para si mesmos. Isso na época dela. Será que hoje acontece isso também? Quando é feito um esforço para corrigir qualquer erro nesses pastores, eles resistem com independência e dizem: minha igreja aceita meu trabalho. Minha igreja está contente com o que eu faço. Então, se a igreja está contente com o que eu faço, está bom demais. Porque muitos pastores não chamam o pecado pelo nome dentro da igreja. Não, para não machucar o membro. Porque senão o membro vai se magoar, vai se entristecer. Olha a igreja como está, irmãos. É por eles não chamarem a verdade pelo nome, o pecado pelo nome, que nossos bancos estão vazios. Porque o Espírito de Profecia ele foi dado para despertar a consciência pecaminosa na pessoa. Se essa consciência pecaminosa não é despertada, a pessoa fica naquele comodismo, sai da igreja do mesmo jeito. Nossas igrejas estão ficando vazias porque o povo está amando mais o pecado do que as coisas de Deus. E como é que isso acontece? Quando a mente dele não é levada para a palavra de Deus. E aí, a gente vai ver um texto logo mais. Uma das grandes obras e poderosas obras para abrir os olhos das pessoas é o grande conflito. Aqui tem... Isso aqui foi uma pesquisa que eu também fiz no Google. É a inteligência artificial do Google que falou sobre o grande conflito. E ali fala, né, que o livro O Grande Conflito ele trata dos acontecimentos mais marcantes do cristianismo, do regresso de Jesus Cristo à Terra e fim do mundo,
o conflito histórico entre o catolicismo romano e o protestantismo, e as doutrinas adventistas do sétimo dia, como santuário celestial, juízo investigativo e estado dos mortos. Mas eu grifei uma coisa muito importante que a inteligência do Google falou: a guerra invisível entre Cristo e Satanás. Satanás, ele tem milênios de história. Ele é o maior psicólogo que existe na face do universo. Ele conhece o meu e o seu ponto fraco. E ele investe todos os dias pesado nisso para derrubar a mim e a você. E o Espírito de profecia, ele abre os nossos olhos para as ações de Satanás. Porque aquilo que a gente considera bobagem é justamente a brecha que o diabo quer para entrar e nos derrubar. Você acredita que eu já ouvi uma história de um pastor adventista que se tornou espírita? Pastor adventista que passou 4 anos estudando na faculdade, teve o Espírito de profecia na mão, mas se tornou espírita. E ali fala o que o grande conflito abre a mente da gente para o estado dos mortos. Porque as pessoas acreditam que quando a pessoa morre, a alma fica por aí ainda viva. Isso é a maior mentira de Satanás. E o grande conflito, ele revela isso, abre isso para as pessoas. Só lembrando que o seguinte, veja, o Espírito de profecia, ele não é somente assim, o grande conflito, a história do conflito não se resume apenas no livro do grande conflito. São os 4 grandes livros que contam a história desde o céu até a nova terra. Quem pode dizer quais são esses 5 livros? Tirando o grande conflito. 4 livros, né? Tirando o grande conflito. O grande conflito é a história do fim, do tempo do fim. Sim. Sim. Patriarcas e profetas. Patriarcas e profetas, profetas e reis, o desejar de todas as nações, Atos dos Apóstolos e o grande conflito. Veja o que está escrito ali. O Senhor revelou os perigos que estão ao nosso redor e diante de nós. Por meio do Espírito de profecia, a gente ali segue conflitos, são esses 5 livros. Ele revelou as ilusões que levarão o mundo cativo e falou a seu povo, dizendo: este é o caminho, andai nele. Isaías 30, 21. O volume 4 do grande conflito, que é o grande conflito, esse livro aí, desmascara os enganos de Satanás. E podemos esperar que o inimigo de toda injustiça envie todos os esforços ao seu alcance para afastar do povo aquilo que revela suas artimanhas. Ele faz todos os esforços para que eu e você não estude nenhum livro do Espírito de profecia. Porque sabe que no dia que a gente lê, os nossos olhos vão ser abertos. E aí a gente vai se preparar melhor para o dia da volta de Jesus. Vocês conhecem a história do grande conflito no livro? Pois é. Vocês conhecem a história de como se formou o grande conflito? Ellen White foi convidada com Tiago ela e Tiago White foram convidados a passar um sábado na casa de um irmão em Lovers Grove. Chegou lá, eles passaram o sábado, cultuaram pela manhã, e no meio do culto alguém faleceu, uma criança faleceu, e eles ficaram ali no domingo para ir para o sepultamento daquela criança.
Na hora que ela estava falando algumas palavras no sepultamento da criança, ela foi tomada em visão. No meio do sepultamento, ela foi tomada em visão. E essa visão durou 2 horas. Quando terminou a visão, no outro dia, isso foi no domingo à tarde, no outro dia, Tiago e Ellen pegaram o trem de volta para casa. Existia um ali que estava no trem, que não se podia ver. E ouviu a conversa de Ellen White sobre a conversa de Ellen White com Tiago sobre a visão que havia tido. E ela havia tido toda a visão do grande conflito, desde o céu até a nova terra. E Deus pediu para ela escrever. E 2 dias depois, Satanás tentou matar ela. Ela ficou vários dias doente. Ela escrevia uma página e passava 3 descansando. Porque Satanás quase matou ela. Anos depois, a obra foi concluída. E hoje nós temos esses 4 livros na mão. Vou contar mais uma história a respeito do grande conflito, a história de uma comportora. Isso quando eu entrei na igreja, me contaram essa história. E quem me contou viu num programa da igreja, num programa para comportores, o testemunho dessa mulher. Essa mulher ela foi comportada numa cidade. E ela decidiu no seu coração só vender o grande conflito. Ela não vendia outro livro, era só o grande conflito. Esse que vocês estão vendo é o condensado, é o resumido. Mas tem um grande conflito completo, com 700 e tantas páginas. Aí ela disse que chegou numa casa, bateu palma. Era dessas casas que a porta era 2 rolos. O rolo de cima estava aberto. Aí apareceu um homem sem camisa, só uma luta segura para cima. Atendeu ela muito bem e ela entrou na casa e começou a dar a palestra sobre o grande conflito. Em um determinado momento, aquele homem pulou no pescoço dela para esganar ela. Ela disse que não sabe como, mas de alguma forma conseguiu escapar dele e fugiu. Chegou a uma certa distância, ela sentou debaixo de uma árvore e ficou ali, soluçando, chorando. Aí de repente vinha uma senhora e viu que ela estava ali chorando aos prantos e perguntou para ela o que tinha acontecido. Aí ela contou a história: não, eu sou vendedora de livros, eu fui ali na casa do homem, de repente ele me agrediu, quase que me mata. Ela disse: me mostra onde é que é essa casa. Ela disse: Deus me livre, vai que ele tenta me matar de novo. Não vou não. A mulher insistiu tanto até que ela foi. Quando chegou a uma certa distância, ela disse assim: olha, foi aquela casa ali. Ela disse: qual? Aquela casa assim. Sim, aquela casa ali. As portas estavam fechadas. E ela disse, a mulher virou para a comportora e disse assim: não pode ser, minha filha. Ela disse: por quê? Porque aquela casa é a minha casa. E eu moro sozinha. Olha aqui as chaves. E quando a mulher foi lá, que abriu a porta, o material da comportura estava no sofá. O diabo odeia o espírito de profecia. Porque ele sabe que quando a igreja estudar o espírito de profecia, ela vai se despertar. Por isso ele procura causar a pior mornidão possível em nós, para que a gente não leia o espírito de profecia. Certo?
Um texto de Ellen White diz assim: Jesus disse, está escrito em Mensagens Escolhidas, volume 1, página 47. Jesus disse: todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Muitos há hoje, seguindo idêntica direção, acham-se especificados nos testemunhos, os próprios pecados de que eles são culpados. Assim, eles não têm desejo de os ler. Sabia que muitos de nós, incluindo alguns pastores, têm raiva do Espírito Profecia? E muitos não leem o Espírito Profecia porque sabem que em alguma página o Espírito Profecia vai apontar seus erros. Aí eles não leem o Espírito Profecia. Uns há que desde sua mocidade têm recebido advertências e reprovações por meio dos testemunhos. Tem, porém, dado na luz e se reformado? Não, absolutamente. Condescendem ainda com os mesmos pecados. Têm os mesmos defeitos de caráter. Esses males mancham a obra de Deus e deixam suas marcas nas igrejas. A obra que o Senhor queria fazer para pôr as igrejas em ordem não é feita, porque os membros, e em especial os dirigentes do rebanho, não queriam ser corrigidos. Por que a igreja está fraca? Porque há pecados que o Espírito do Senhor quer corrigir e as pessoas não querem ser corrigidas. Tipo o pecado de Adão. De dirigentes a membros, de pastores a membros. Porque o Espírito Profecia aponta seus defeitos, mas eles não têm capacidade moral suficiente para decidir mudar. Eles preferem continuar no erro que mudar. E diz a Deus, desde a sua mocidade, eu conheço muita gente dentro da igreja que sempre foi problemático com relação aos princípios da igreja. Nunca quiseram se reformar. Nunca quiseram mudar. As mesmas transgressões do sábado, os mesmos costumes mundanos, os mesmos divertimentos, nunca mudam. Porque o Espírito do Senhor está apelando de todo jeito no coração, mas a pessoa não escuta. Nós precisamos ter uma atitude diferente para com os testemunhos de Deus. Porque o que Deus escreveu foi para guiarmos, porque nós não estamos lutando contra nós aqui. Eu não estou lutando contra a irmã Patrícia, eu não estou lutando contra o irmão Francisco. A nossa luta é contra um ser que tem mais de 10 mil anos de história. E ele sabe muito bem como nos pegar pelo pé. Sabe muito bem como nos derrubar. Uma grande problemática que existe entre nós é a questão, por exemplo, da temperança. Isso estava adormecido há muito tempo. Quase não se falava sobre saúde da igreja. Sobre essa questão da reforma alimentar, do regime alimentar. Veja, preste bem atenção. Há quanto tempo nós somos adventistas? Há quanto tempo nós reformamos o nosso regime alimentar? Se reformamos. Veja, o que diz o texto? É o texto inspirado por Deus. Se você crê que Ellen White é inspirada por Deus, você vai acreditar aqui, nisso aqui. Derrota de Adão, vitória de Cristo. Adão e Eva caíram pela intemperança no
apetite. Cristo veio e resistiu à mais feroz tentação de Satanás. E em favor da raça humana venceu o apetite, mostrando que o homem pode vencer. Como Adão caiu pelo apetite, perdendo o abençoado Éden, grave isso. Os filhos de Adão podem, por intermédio de Cristo, vencer o apetite mediante a temperança em tudo, não é somente na questão da alimentação, é em tudo, reconquistar o Éden. O que esse texto quer dizer para nós? Que somente através de uma reforma em tudo, alimentação, vestuário, sábado, é que podemos reconquistar o Éden. Se essa reforma não for feita, perderemos o Éden para sempre. Entendeu, queridos? Por quê? Aí o outro texto explica. A intemperança, isso aqui foi lido no sermão de mordomia do mês passado. O irmão Wagner falou isso aqui. O pastor Josanã Alves escreveu os sermões, citou esse texto no sermão, e o irmão Wagner leu isso aqui. Não sei quantos se lembram. A intemperança de qualquer espécie insensibiliza os órgãos da percepção e enfraquece de tal maneira o poder dos nervos cerebrais que as coisas eternas não mais são apreciadas, mas são colocadas no mesmo nível das comuns. As mais elevadas faculdades da mente, que visavam os mais elevados propósitos, são trazidas em servidão às paixões mais baixas. Sem a reforma de saúde, esqueça o céu. Porque quando a saúde não é reformada, a mente se torna incapaz de perceber os detalhes pelos quais Satanás opera para nos tirar a salvação. E aí a gente vai se perder. Nunca o texto que está escrito, que Cristo disse que são muitos chamados e poucos escolhidos, fez tanto sentido. É só olhar para os bancos da igreja. Nunca fez tanto sentido os textos de Alemão. Se não houver uma reforma em tudo, na alimentação, no vestuário, na guarda do sábado, não vai para o céu. Não tem como, porque a mente está presa dentro daquele ciclo vicioso. Veja, a gente acha normal comer o que come, e não é normal. Não é normal, irmãos. Para pessoas que querem adquirir o Éden, não é normal. A gente acha normal comer o que come. A gente está achando normal nosso procedimento de sábado. Não é normal. É só ler os testemunhos que a gente vai ver que tem alguma coisa errada. E a nossa atitude para com os testemunhos deve ser outra. Deve ser diferente, porque é a voz de Deus tentando guiar o seu povo. Amém. Isso se cremos que Ellen White tem o dom profético. Sabe que cena é essa que está na tela? Quem já assistiu aqui o documentário A Máquina Humana? Ninguém. Deixa eu fazer uma pergunta. Quem assiste aqui a Novo Tempo? Não viram isso? Passa direto no Novo Tempo. A Máquina Humana, a Máquina Humana, a Máquina Humana. Um documentário criado pela nossa igreja. Veja como as coisas... Veja como
como nós estamos desinteressados pelas coisas. Entendeu? Lembra do texto que eu acabei de ler? O texto que eu acabei de ler, que se não houver uma reforma na temperança, a gente não vai para o céu. Essa é a doutora Daniela Cano. Eu vou pedir para Vinícius aumentar o som e dar o play. O que ela vai dizer está de acordo com o texto de Ellen White, que a gente acabou de ler. Certo? Aumenta o som e dá o play. A temperança é um conceito que tem morrido, né, na sociedade moderna, mas é um conceito que fala que a gente deve se abster daquilo que faz mal e usar com moderação aquilo que faz bem. E hoje a gente mostra, né, a sociedade mostra que a gente deve usar com moderação aquilo que a gente faz mal. Isso é o equilíbrio, mas não é, na verdade. Aquilo que faz mal a gente deve evitar, principalmente quando a gente tem a visão cristã de que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo. Para que a gente vai usar uma coisa que faz mal de vez em quando? Né? Isso vai atrapalhar a nossa comunicação com Deus, vai atrapalhar o funcionamento, né, do nosso corpo e do nosso discernimento espiritual. Então, se a gente não tem o discernimento ou entendimento de que nós somos criados à imagem e semelhança de Deus e que o nosso corpo é uma coisa sagrada, que é o templo do Espírito Santo, perde o sentido da temperança. A gente tem que pensar também nas leis que Deus criou. Né? O corpo é uma máquina. E se a gente não obedece essas leis dessa máquina, a máquina vai pifar. Escutaram o que ela disse? O mundo diz assim, que a gente deve usar com moderação aquelas coisas que prejudicam. Coma de vez em quando. Por que ela diz ali que não é para comer de vez em quando que faz mal, é para cortar. Porque essas coisas que fazem mal estão embotando no nosso cérebro de uma maneira tal que algum dia, alguma mensagem que o Espírito de Deus trouxer aqui para o povo, seja quem for, a gente vai interpretar como uma acusação divina para nós, para os nossos erros. Por que tem muita gente ressentida com disciplina na igreja? A Bíblia fala bem claro que a disciplina, ela tem o efeito redentivo. A fazer a pessoa acordar para o caminho que ela está seguindo, para que ela retorne para Deus. Mas a nossa mente está tão embotada nas coisas ruins, que quando a gente sofre uma disciplina na igreja, a gente toma logo aquilo como uma coisa pessoal. Ah, não, porque o irmão fez isso, porque o irmão está com raiva de mim, porque o irmão não gosta de mim, aí fez aquilo comigo. E não é bem isso. Mas a nossa mente está tão suja que a gente interpreta tudo errado. Até nas coisas que a gente lê, procura ler, do Espírito Profecia, a gente lê umas coisas e deixa outras. Porque a mente da gente não suporta o que o Espírito Profecia está dizendo para a gente. Mude! Pelo amor de Deus, mude enquanto é tempo. E ela fez uma mudança, ela tinha vários problemas de saúde, era convencida de saúde. Problema de saúde gravíssimo, e apenas ela adotou o sistema alimentar, mudança. E o que ocorreu? Ela ficou vencendo todos os problemas de saúde que ela comprou. Depois detalhe, aí ela comprou, simplesmente sendo uma droga, remédio não é remédio, e não é remédio, aí ela comprou. E tudo isso na vida dela, simplesmente por uma mudança alimentar, entendeu? Não foi radicalismo, mas foi exatamente uma forma de aceitar o ensinamento íntegro de Deus. Ela foi morrer. Muitas mensagens na igreja, incluindo a mensagem de saúde, são tidas como radicais. Por que são tidas como radicais? Porque a nossa mente está suja. E a gente está tão acostumado naquele ritmo de saúde que a gente vive, que a gente acha que é normal. Irmãos, não é normal. Nós perdemos a nossa identidade.
em muita coisa, nós perdemos a nossa identidade com o povo de Deus. O Espírito de Profecia vem para... Só esse texto para a gente terminar. O último engano de Satanás. Satanás está continuamente forcejando por introduzir o falso para afastar da verdade. O derradeiro engano de Satanás será o quê? Anular o testemunho do Espírito de Deus. O que é isso? Pegar o Espírito de Profecia e colocar como se ele fosse uma coisa radical, que a gente não precisa usar, que do jeito que a gente está muito bem. Esse é o intuito de Satanás. Aí porque tem muitos que falam, quando falam do Espírito de Profecia, e muitos falam, não, esse é adorador de Ellen White. Mas não é. Quantos de nós vêm aqui à frente e lê um texto pequeno sequer do Espírito de Profecia? Não tem mais isso. Não havendo profecia, o povo faz o quê? Por que nossa igreja está tão corrompida? Porque não estuda os testemunhos. Porque não estuda os testemunhos. Porque se estudasse, não estava na situação que está. Satanás operará habilmente, de várias maneiras, e por diferentes instrumentalidades, para conturbar a confiança do povo remanescente, no verdadeiro testemunho. Por isso que tem muito adventista que odeia o Espírito de Profecia. Porque Satanás já fez a obra dele na mente dessa pessoa. Entendeu? Será atirado contra os testemunhos do ódio satânico. A operação de Satanás será perturbar a fé na igreja neles. O trabalho de Satanás é perturbar na cabeça de todos nós a fé no Espírito de Profecia. Ele não pode, veja, agora isso é muito interessante, ele não pode achar caminho tão fácil para introduzir seus enganos e prender almas em suas mentiras, se as advertências e repreensões e conselhos do Espírito de Deus forem entendidos. Quer dizer, se eu e você estudarmos a Bíblia e o Espírito de Profecia, a gente nunca vai cair na conversa mole do diabo. Nunca. Porque a nossa mente vai estar preparada para dizer assim diz o Senhor. Amém. E o último apelo, 2 Pedro 1,19. E temos muito firme a palavra dos profetas, a qual fazei bens em estar atentos, como uma luz que alumia em lugar escuro, até que o dia amanheça, e a estrela da alva apareça em vossos corações. Amém. Quer trilhar por um caminho seguro? Palavra de Deus e o testemunho. Se quiser chegar no céu, palavra de Deus e o testemunho, o Espírito de Profecia. Se não houver mudança da nossa parte, fica difícil chegar no céu. Vai ficar difícil passar pelas últimas horas tenebrosas que o mundo vai ser mergulhado. Entendeu, queridos? Que Deus abençoe. Desculpa aí o horário, que eu avancei um pouco do horário. Por favor, me perdoe, eu não tinha essa intenção. Eu queria falar bem rapidinho. Que Deus nos abençoe.